Olá, hoje a gente entra então no terceiro tema, que fala de geologia básica, os tipos de rocha, minerais e os processos que formam essas rochas e minerais. E vocês têm a bibliografia de apoio, né? Que eu sugiro fortemente, o livro Decifrando a Terra. Ele é muito bom e vai dar uma visão mais aprofundada para vocês. Ah, fosse a disciplina presencial, poderia mostrar para vocês alguns tipos de rocha, mas quem sabe até o fim do semestre, ou então me cobrem e a gente possa mostrar para vocês esses tipos de rochas depois. Paciência, vamos ficar aqui na coisa virtual, né? A primeira, a primeiro conceito importante é a diferença entre minerais e rochas, tá? Às vezes isso causa um pouquinho de confusão, né? Ah, as rochas, elas são produtos formadas por minerais. Então, os minerais são formadores de rocha. A maior parte das rochas ela é poliminerálica, ela é formada por mais de um mineral. É, alguns minerais eles são grandes o suficiente para serem perceptíveis a olho nu, né? E às vezes eles são confundidos com rocha, né? O exemplo mais clássico é o quartzo, tá? O quartzo é um mineral e não uma rocha, tá? Só que o cristal dele é tão grande que você consegue lascar, por exemplo. Tá? Você enxerga ele a olho nu. E a maior parte dos minerais é bem pequenininha. Então, a definição, né, básica de rocha são produtos sólidos resultantes da consolidação de minerais, da união natural de minerais. Nem todas as rochas são consolidadas, né? Elas podem ser um pouco tanto friáveis porque elas já estão sofrendo intemperismo. A gente já vai chegar lá, tá? Então, as rochas são produtos consolidados resultantes da união natural de minerais. Minerais são elementos ou compostos químicos cuja composição é definida dentro de certos limites, cristalizados e formados naturalmente por meio de processos geológicos na Terra ou, obviamente, em corpos extraterrestres, tanto que a gente tem os meteoritos, tá? Essa essa composição definida dentro de certos limites é porque existem algumas variações na composição química, né, dos minerais, né, e existem, né, definições para dizer o que está dentro daquele rótulo. Tá? Um mineral que se cristaliza de maneira macroscópica ainda assim é um mineral, e esse é o exemplo do quartzo que eu dei. Tá? E ele é formado por óxido de silício, SiO2, tá? E já a ágata, por exemplo, ela também é formada por óxido de silício, SO2, mas a cristalização é diferente. A maneira como essas moléculas de SO2 são empacotadas, tá? É diferente. Portanto, a estrutura da ágata é diferente da estrutura do quartzo, apesar de ambas terem a mesma composição química. E daí já entra uma questão interessante. Só de vocês saberem isso, né, a diferença entre rocha e mineral, e já é suficiente para não cometer um erro básico, que é, por exemplo, falar que a calcedônia foi lascada. Tá? Calcedônia é um outro mineral minúsculo. O quartzo é um mineral, né? A ágata é uma rocha. Ela é formada por quartzo e por calcedônia, que são dois minerais diferentes. Tá? Então, a ágata é aquela rocha que tem as bandas e que vende muito na geodo, né? Que formam aqueles geodos. A ágata em volta com quartzo, um pouco de quartzo dentro, ou então todo fechado, né?
e forma aquelas bandas concêntricas que vende lá em feira hippie, etc. É, é uma rocha, então, né? Formada de calcedônia e um pouco de quartzo. Né? Só de saber essa diferença já evita um erro comum em arqueologia, que é falar que houve lascamento de calcedônia. Não, a calcedônia é um mineral, diferentemente do quartzo, ela raramente atinge mais do que 2 milímetros de tamanho máximo. Portanto, é impossível uma pessoa lascar calcedônia. O que a pessoa lasca é a ágata. Tá? Então, esse, por exemplo, é um erro crasso, né? De falar que nesse sítio tal tem lascamento de calcedônia. Não, essa é uma impossibilidade física. A não ser que você tivesse mini hominhos que lascassem calcedônia, né? Ou seja, então, não confundir minerais com rochas. Em termos arqueológicos, a única instância que você realmente tem um mineral grande o suficiente para ser de interesse arqueológico é o quartzo. E aí, o correto então você falar que o quartzo é uma matéria-prima, né? É um mineral, mas não é uma rocha quartzo, tá? A não ser que sejam vários cristais de quartzo juntos, que aí constitui um arenito ou um quartzito, dependendo se for sedimentar ou metamórfico, que a gente vai ver daqui a pouco a diferença entre isso. Então, diferença básica entre rochas e minerais, né? Os minerais são compostos químicos que têm, né, a composição química está dentro de certos parâmetros. A junção de diferentes minerais vai formar uma rocha. E a rocha é sensulato, é um corpo sólido consolidado, tá? Algumas rochas sedimentares podem ser friáveis e quase parecer e quase soltas, tá? Mas quando a coisa é realmente muito, muito friável, você já tende a chamar de sedimento e não de rocha. Tá? Existe uma linha cinza entre isso tudo, né? Mas de maneira didática, vamos chamar as rochas das coisas consolidadas, né? Dos materiais consolidados formados por minerais. Então, duas coisas diferentes, tá? Basicamente, as rochas podem ser separadas em três grandes classes que dependem da gênese, de como elas foram formadas, que são as rochas ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As rochas ígneas ou magmáticas, elas são formadas no manto, né, nas porções mais profundas da crosta terrestre, muitas vezes no limite, né, entre a crosta terrestre e a parte, vamos dizer, mais profunda, né, que seria o manto superior. Tá? E essas rochas, elas estão em estado, não vamos dizer líquido, mas em estado pastoso, né? Não é líquido, né? É uma pasta, né, em altíssima temperatura. E eventualmente essa massa, ela, por meio de fraturas, fissuras, ela é liberada para a parte externa, para a atmosfera. Né? As rochas, então, as rochas ígneas ou magmáticas, elas são formadas quando essa massa, que é chamada magma, extravasa, vai para o exterior. Ou quando esse magma fica preso, ele não extravasa, ele fica preso dentro de uma chamada câmara magmática, né? E passa lá tanto tempo que acaba resfriando. Então ele nunca é expelido para a crosta terrestre, ele pode ficar lá dentro resfriando muito, muito lentamente, o que dá tempo dos cristais, dos elementos químicos que estão nadando, né, nesse magma se combinarem e formarem minerais. Né? E, portanto, essas rochas que ficam lá paradas, alguns quilômetros lá para baixo, presas dentro de uma câmara magmática, vão resfriando devagar. Vai chegar uma dada hora em que a erosão, por um lado, e
E o soerguimento, por outro lado, vai fazer com que esses grandes corpos magmáticos sejam alçados até a superfície, né? Então não ou seja, eles não foram expelidos por um vulcão, eles simplesmente acabaram aparecendo por conta de erosão e soerguimento, beleza? Exemplo disso, exemplo então de rochas ígneas que tiveram grande tempo para resfriar e nunca foram expelidas, são as rochas chamadas plutônicas, porque elas ficam lá embaixo, tá? E o exemplo é, por exemplo, o Pão de Açúcar, tá? Essas grandes, ou granito, essas grandes massas rochosas que a gente vê na paisagem, elas são antigas câmaras magmáticas, e são rochas plutônicas, porque elas ficaram muito tempo embaixo da Terra, embaixo da Terra, a Terra é uma dizer, né? Ficaram muito tempo dentro dessa essa área de transição entre crosta e manto superior, né, e acabaram aparecendo. As outras rochas ígneas, né, que acabaram extravasando são as chamadas vulcânicas. E essas realmente foram expelidas. A diferença básica macroscópica que você consegue perceber, né, entre essas rochas é que as plutônicas que ficaram lá um tempão, como eu mencionei, os elementos químicos vão ter muito tempo para se juntar e formar minerais grandes, visíveis a olho nu. As extrusivas ou vulcânicas, onde você tem o magma extravasando, elas resfriam num átimo, elas resfriam muito rápido. O que acontece? Aqueles minerais não têm tempo de se combinar para formar minerais grandes, né? Aqueles elementos químicos não têm tempo para se formar minerais de tamanho grande. Então a rocha, ou ela tem uma estrutura muito fininha, que você quase mal enxerga os cristais a olho nu, ou aquilo é tão fino que ela tem uma textura vítrea, ela parece vidro. Daí vem a famosa obsidiana ou vidro vulcânico. Então, essa diferença básica entre se a rocha se o magma, né, ficou lá embaixo, resfriando devagar, ou se ele saiu muito rápido, extravasou e resfriou muito rápido, vai dar diferença entre rochas plutônicas ou vulcânicas, e vai dar essa diferença macroscópica, onde você vai enxergar cristais grandes ou você não vai enxergar cristais grandes. Beleza? Para que isso serve? Bom, de cara serve para, se você está numa área onde não tem rochas vulcânicas e você encontra um basalto, que é uma rocha vulcânica, então o basalto é aquela rocha negra, né? Bem escura mesmo, com os cristais muito pequenininhos. Se você encontra um basalto numa área que não tem rochas vulcânicas, só tem granitos, por exemplo, só tem rochas ígneas, você já vai poder inferir que aquela rocha é exótica. Esse é um exemplo. Esses cristais grandes que eu estou falando, o granito é um ótimo exemplo, e é só você pensar na pia da cozinha, né? Quando você tem aquelas pias de granito, você vê aqueles cristalzões enormes. Se você está olhando para uma rocha plutônica, ou seja, ela ficou resfriando durante centenas de milhares de anos, até ficar daquele jeito e acabar sendo denudada, né? Acabar aparecendo na superfície, e aí o pessoal vai lá e quebrou ela, fatiou e fez a pia, tá? Então, as magmáticas plutônicas, granito, melhor definição. Quando o magma e a lava são coisas diferentes, tá? Isso é importante levar em consideração. O magma é essa pasta que fica lá formando, né, cheia, uma verdadeira sopa de elementos químicos. Na hora que ele extravasa,
ele perde um monte de gases, tá? E aí ele vira lava, beleza? Então lava não é sinônimo de magma, tá? A lava não é exatamente o que estava lá embaixo, porque saiu tantos gases que ela já é empobrecida numa série de elementos, tá? É outra coisa diferente, tá? A segunda, então, a segunda categoria de rochas seriam as rochas sedimentares e elas são fruto da, do ataque químico, né, da destruição de boa parte dos minerais constituintes da rocha original, né, transporte desses minerais e deposição. Então, as rochas sedimentares elas são subprodutos do ataque químico feito em rochas magmáticas ou em rochas metamórficas, que a gente já vai ver o que são, tá? Mas o que importa é que as rochas sedimentares são derivadas ou são subprodutos de outras rochas que foram alteradas. Portanto, os minerais constituintes da rocha sedimentar, eles vão dar umas informações importantes a respeito do ambiente em que aquela rocha foi formada. Tanto em termos do tamanho das partículas, como em termos da mineralogia, ou seja, dos tipos de minerais existentes nelas. Um bom exemplo é, se você, e a gente vai ver isso mais para frente, quando falar de intemperismo, mas eu já vou falar um pouco aqui agora, depois eu volto. Se você tem um clima tropical, por exemplo, o ataque químico é tão forte que basicamente só vai sobrar duas coisas. Se você pegar um granito, tacar um clima tropical em cima dele, tá? Tem tanta alteração química que vai sobrar duas coisas. O quartzo, porque o granito é feito de quartzo, feldspato e mica, tá? 3 minerais diferentes: quartzo, feldspato e mica. O quartzo é super resistente ao intemperismo. A gente vai ver isso também, porque isso mais para frente. O feldspato e a mica são outros dois minerais que são menos resistentes ao ataque químico ou intemperismo, tá? Dado um clima tropical forte em cima do granito, o feldspato e a mica vão sofrer esse ataque químico. Vai haver, então tá todo mundo junto, né? Você tem um grão de quartzo e um grão de feldspato grudado nele, tá? O que vai acontecer? Se esse feldspato dissolve, esse quartzo está livre. Esse quartzo livre vai sair rolando, batendo em outros grãos de quartzo, vai ficar arredondado e vai virar a famosa areia. Tá? Então, por um lado, esse granito vai virar areia. Por outro lado, o feldspato e a mica vão virar argila. Então, o que você vai ter numa paisagem tropical? Basicamente, argila por um lado e areia por outro. E é isso. Tá? Vários tipos de argila, etc. E tal. Se isso acontecer num ambiente, por exemplo, próximo de periglacial, o que é periglacial? Perto de periferia, né? Em volta de, né? Um ambiente em volta da área glaciada, ou num ambiente desértico, onde você tem pouca água em estado líquido disponível, nos dois casos, né? No ambiente glacial ou periglacial, a água está em estado sólido, portanto o intemperismo, o ataque químico é mínimo. Então, situações dessa, seja deserto, seja de gelo, como você tem pouca água em estado líquido disponível, você não vai ter tanto ataque químico. Isso quer dizer que o feldspato e a mica, elas até podem ser desagregadas, tá? Mas elas vão sair em forma de feldspato e mica. E, portanto, quando você tiver uma rocha sedimentar que é derivada de um granito, em ambiente que não é ambiente tropical, na areia, você vai ver, além do quartzo, você vai encontrar pedaços de feldspato e pedaços de mica. Então, isso vai te dar uma ideia
de que se aquele sedimento tem feldspato, especialmente feldspato, que ele é mais passível de alteração do que a mica. Se você tem fragmentos de feldspato dentro de um sedimento, isso sugere, se for aqui no Brasil, né, que as últimas geleiras aconteceram há muito tempo atrás, no tempo dos dinossauros, né? A gente não tem nenhuma geleira muito recente aqui no Brasil, diferentemente da Argentina. Se você encontra feldspato junto com areia numa rocha sedimentar, é muito provável que tenha sido um ambiente semiárido, tá? Ou seja, as rochas sedimentares dão essa informação. E as rochas metamórficas, elas são das mais interessantes, né, dentro desse cenário, porque elas são formadas a partir de rochas magmáticas ou a partir de rochas sedimentares que sofrem extrema pressão e temperatura. E onde que existe essa extrema pressão e temperatura? Quando uma rocha, por exemplo, fundo do mar, por conta da tectônica de placas, né, aquela dança dos continentes, né, uma placa oceânica acaba entrando embaixo de uma placa continental. Aí acontece isso aqui, ó. Tá? Esse fenômeno aqui, ó, esse fenômeno chama subducção. Então, essa placa que entrou embaixo, aqui na ponta do meu dedo, ó, imaginem que ela está sujeita a uma altíssima pressão e temperatura, porque ela está lá quilômetros para baixo, perto da fonte de calor, né, que é o núcleo da Terra. Desculpem. E, portanto, essa alta pressão e temperatura vai fazer com que haja uma reorganização dos minerais. Tá? Uma recristalização também dos minerais. Então, eles não só podem ser reorganizados de maneira que grãos de quartzo que faziam parte desse fundo marinho, eles sofrem tanta pressão que eles podem ficar estirados. Ou seja, eles eram redondos, a pressão é tão grande que eles vão virar placas. Tá? Também pode acontecer recristalização, no sentido de que um mineral vira o outro. Então, isso vai acontecer nas partes mais profundas da crosta ou no manto superior. Tá? As rochas metamórficas, por si só, elas têm um interesse muito grande porque elas contam a história da Terra. A partir das rochas metamórficas você entende que temperaturas e que pressões estão acontecendo lá embaixo, etc. e tal. Do ponto de vista arqueológico, elas são mais interessantes novamente porque se você não tem rochas metamórficas numa certa área e elas aparecem, você sabe que elas são exóticas, né? E também você consegue traçar, né, pela geoquímica da rocha, você sabe se ela veio de um lugar ou veio de outro, etc. e tal. De maneira geral, as rochas metamórficas tendem a não ser muito utilizadas como matéria-prima, porque elas tendem a desplacar, né? E serem meio friáveis, não são tão resistentes quanto uma rocha magmática, por exemplo, né? E então o uso delas é um pouco mais restrito. Agora, existem rochas associadas ao metamorfismo, né? Que são rochas de origem hidrotermal. Então vamos lá, na hora que essa placa oceânica entrou embaixo da placa continental, tá? Uma série de fissuras é formada aqui, tá? E a água que desce aqui acaba subindo, porque ela está em alta temperatura, como se fosse uma panela de pressão. Ela sobe e carrega consigo um monte de minerais, mas com muita frequência sílica. E sílica, na verdade, é uma dos elementos mais abundantes na crosta terrestre, né? Sílica e alumínio. Então, essa sílica pode cristalizar dentro dessas fissuras, tá?
Então, tanto por essa questão de subsidência, como também por aquela questão da câmara magmática, né, que eu falei, quando forma o granito, né, ele está lá embaixo, né, ele não consegue sair, mas ele abre a fissuras, né, ele é muito quente também, né, ele está em processo de resfriamento, mas ele é quente. Então, essa água quente sobe carregando sílica. O que acontece? Formação do silexito, ou chert, ou sílex, tá? E que é uma das matérias-primas preferidas para lascamento. Que eu mandei para vocês tem várias fotografias, né, de rochas e também alguns esquemas, né, para vocês entenderem como essa questão da formação das rochas metamórficas e ígneas, tá? Mas também tem uma figura no livro Decifrando a Terra, no capítulo 16, Rochas Ígneas, que é muito didática, tal. Então, isso aí só mostrando figura mesmo, não adianta ficar descrevendo, né? Ahn, Tem também umas fotos mostrando as estruturas das rochas, a aparência delas, etc. A única coisa que eu vou me deter um pouquinho mais é com relação à obsidiana, né? A obsidiana, ela então é uma rocha vulcânica, né? Extrusiva, e ela é, como eu tinha mencionado, ela resfria tão rápido que os minerais simplesmente não têm tempo de se juntar. Os elementos químicos, desculpa, não tem tempo de se juntar para formar minerais. O que acontece é que ela vai ter uma aparência de vidro, por isso que é chamada de vidro vulcânico. Ahn, Ela é 70% de sílica, tá? Ou seja, é um magma muito rico em sílica e o que acontece nesse caso é que apesar de ela tem essa aparência de vidro, mas ela é muito suscetível ao ataque químico. Então, a presença de obsidiana, ela pressupõe uma atividade vulcânica recente. Se passar alguns centenas de milhares de anos, ela vai embora, não fica nada. Daí nós só temos obsidiana aqui na América do Sul, onde existem vulcões ativos, ou ativos há pouco tempo. Nos Andes tem bastante obsidiana. Na região da Patagônia Argentina também tem obsidiana, né? E aqui no Brasil não tem, tá? Zero obsidiana. Então, essa é uma outra informação, né? Ou seja, se alguém achar obsidiana aqui no Brasil, que eu nunca vi, não sei de alguém que tenha achado obsidiana no Brasil, mas se achar, vai ser um belo exemplo de troca de matéria-prima, porque ela é absolutamente exótica e não aparece no Brasil. Hum, então, vou passar os slides aqui, né? Eu vou passar, mas eles estão no Decifrando a Terra, tá? Tem as estruturas, estrutura gnáisica, clivagem artesiana, que são das rochas metamórficas. Tem um tipo de rocha metamórfica que é as que tem estrutura maciça, tá? E essas rochas de estrutura maciça, elas são podem ser mais úteis, vamos dizer assim, do ponto de vista de matéria-prima, tanto para lascamento quanto como percutores, né? Que são os quartzitos. Então, os quartzitos são rochas metamórficas e quando eles têm uma estrutura maciça, não são todos, alguns quartzitos têm uma estrutura super bandada ou foliada, mas quando eles têm uma estrutura maciça ou granulosa, ou seja, você tem uma ausência de elementos planares, né? Nesse caso, eles são muito duros, né? E aí eles são ótimos percutores. Mas, de via de regra, as rochas metamórficas não são muito aptas para utilização. Quando a gente entra nas rochas sedimentares, elas podem ser classificadas em depósitos terrígenos ou depósitos carbonáticos. Os depósitos terrígenos, eles são compostos, como o nome sugere, né? Você imagina a terra, né? São depósitos em que você tem o transporte
de partículas, né, que vão chegam a turvar a água, deixar a água turva, né? E são insolúveis, tá? É, Exemplos são quartzo, feldespato, micas e argilas, de maneira geral, né? Esses depósitos terrígenos, eles compõem 80% dos casos, tá? 80% dos casos dos depósitos sedimentares da face da Terra são terrígenos, tá? A maior parte. Os outros 20% são depósitos carbonáticos, que são formados a partir de carbono, de carbonato de cálcio dissolvido na água. Na verdade, cálcio, né, e oxigênio e carbono, né, cálcio por um lado e carbonato por outro, separados, dissolvidos na água, que depois se juntam, solidificam em forma de carbonato de cálcio, CaCO3, tá? Então, essa precipitação desses elementos pode ser orgânica ou inorgânica. Inorgânica quando eles estão simplesmente na água, dissolvidos na água, e aí você tem diferenças na pressão de vapor, na pressão na pressão de vapor, que é o que vai definir se vai haver condensação ou não daquela solução. A gente vai ver isso um pouco mais para frente quando a gente falar de ambientes kársticos, tá? Ou seja, é um processo totalmente inorgânico, tá? Esse carbonato e esse cálcio, eles estão dissolvidos na água, né? E aí existem condições ambientais para que eles se juntem e cristalizem na forma de carbonato de cálcio. Isso pode acontecer com água doce ou com água salgada, ou seja, em ambiente continental ou em ambiente marinho. E no caso do ambiente marinho, eles vão se depositar no fundo do mar e formar um verdadeiro cimento no fundo do mar. Esse é o caso do Mar do Caribe, região do Caribe. Por que a água lá é tão limpa, tão clarinha? Porque basicamente o fundo do mar é cimentado. Para quem já foi para a região ali do Mato Grosso do Sul, Bonito, que tem tem rios que a água é cristalina, é como se você estivesse vendo um aquário, você enxerga o fundo do rio, você enxerga todos os peixes, a água é cristalina. Por quê? Grande quantidade de carbonato de cálcio na água e ele se precipita e literalmente cimenta o fundo do rio. Então você não tem partículas soltas, tá? O leito do rio é cimentado, né? Então esses carbonáticos eles compõem 20% dos depósitos na superfície terrestre, tá? E podem ser. E os orgânicos, falei dos inorgânicos, né? No caso dos orgânicos, eles são formados basicamente por corais, né? Que são os organismos mais ativos na formação de depósitos carbonáticos, tá? Os terrígenos, então os depósitos terrígenos, esses que compõem 80% das rochas sedimentares, eles tendem a turvar a água e a diminuir a fotossíntese, né, porque passa menos luz por eles. Portanto, eles inibem a precipitação química. E no caso dos carbonáticos é o contrário, né, eles tendem a se formar em mares rasos e quentes, tipo o Mar do Caribe, né? As águas tendem a ser muito claras, né? E portanto isso aumenta a fotossíntese, né? E no continente eles tendem a se formar em ambientes quentes e secos. Então a presença de sedimentos carbonáticos é um bom indicador paleoambiental, tá? Em que pese que assim, para a arqueologia eles podem ser bons indicadores desde que eles estejam dentro do tempo geológico de interesse para a gente, né? Ou seja, depois que apareceu a nossa espécie, né, na Terra. Fora isso, você vai ter carbonatos pré-cambrianos, são muito antigos, etc. Então, eles vão dar informações interessantes, importantes do ponto de vista geológico, mas não tanto para o arqueológico. Esses sedimentos carbonáticos continentais inorgânicos que se formam em cavernas na forma de estalactites, estalagmites, etc., o que a gente chama de espeleotemas, esses sim são bastante importantes porque eles
agregam muita informação paleoambiental, como a gente também vai ver nas aulas mais para frente. Ah, a diagênese, que é um conjunto de transformações que o depósito sedimentar sofre até, até virar uma rocha, né? Até a deposição. Então você vai ter um depósito sedimentar, por exemplo, que é um fundo de mar, ou uma praia, um fundo de rio, seja lá o que for, ele está lá inconsolidado, né? A diagênese é o que vai fazer com que ele fique consolidado, que ele fique duro, tá? Ah, então, esse diagênese é o nome dado a esse conjunto de transformações que acontece com o depósito depois que ele é depositado. Tá? Ela não tem fim, tá? Ela continua mesmo depois que a rocha está litificada, ou seja, que ela está dura. A diagênese continua, é um processo sem fim. Tá? Pode ser por compactação mecânica, simplesmente por conta do peso das camadas superiores, né, que compactam aquilo. Pode ser por dissolução, ou seja, nesse caso, os minerais instáveis eles vão embora, então isso também é diagênese, quer dizer, não vai contribuir, na verdade, para deixar a rocha mais dura, ela pode contribuir para deixar a rocha mais friável, que é um termo para rocha que desmancha, né? Esse termo é muito usado em geologia, nas geociências de uma maneira geral, né? Friável. Ah, a cimentação, que é a precipitação, então é o contrário da dissolução, porque se uma coisa é dissolvida aqui, ela é precipitada aqui. Essa é a ideia. É um ciclo que a gente vai ver, né, daqui a pouco como o ciclo das rochas, né? Do James Hutton. Hutton, o cara que a gente falou na primeira aula, né? Propôs o ciclo das rochas. Ela vai ser. Então, o que é dissolvido aqui é precipitado aqui, né? E isso vai no infinito, né? No ciclo contínuo, tá? Então, dissolução por um lado, cimentação por outro. Cimentação seria isso, a precipitação desses minerais que foram dissolvidos em outro local, né? São carregados por água e precipitados em outro lugar, tá? Essa precipitação pode ser em forma de carbonatos, de sílica ou de ferro. E uma das precipitações mais comuns é de sílica. E nesse caso, você tem não só a formação de camadas de sílexito, que depois podem ser usadas para o lascamento, etc., como a formação do famoso arenito silicificado, ou seja, que era uma rocha onde os cristais de quartzo estavam empacotados, porém soltos, né? Você tem a percolação. Percolação é a passagem lenta de água rica em sílica. Essa sílica é precipitada e faz com que os grãos individuais sejam cimentados, literalmente. Formam um cimento. Eles ficam unidos entre si por conta de uma sílica que está envolvendo eles. Tá? E aí você forma rochas ótimas para o lascamento, que são os arenitos silicificados. E outro tipo de diagênese é a recristalização. Você pode ter minerais virando outros por conta desses agentes diagenéticos, né? Você pode ter um chamado neomorfismo, que é uma rocha, ela tem uma certa estrutura, né? E uma certa composição química. A composição química dela se mantém, mas a estrutura muda. Então, por isso chama neomorfismo. A forma muda, mas a composição química se mantém. Tá? Então, um exemplo é da aragonita, que é um carbonato de cálcio, para calcita, que é um carbonato de cálcio, só que elas têm sistemas cristalinos diferentes, mas a composição química é basicamente a mesma. Você pode também ter a substituição. E uma dos exemplos melhores de substituição
é a substituição do carbonato em sílica. E quando que a gente vê isso? Quando existe a formação de fósseis. O que acontece para um osso virar um fóssil? É a substituição do carbonato dos ossos por sílica. Então sai CaCO3, entra SO2, e você mantém, no caso, a forma, mas muda a composição química. E aí isso chama fossilização. E é um processo diagenético. Então por isso que é importante ter essas noções do que é diagênese, porque basicamente você levando em consideração a diagênese, você tem informações paleoambientais importantes. Novamente, nem todas essas informações paleoambientais são úteis dentro do período geológico de interesse para nós da arqueologia, né? Mas é importante entender por que acontecem esses processos, tá? Em que condições, etc. Em termos de classificação das rochas, eu vou falar mais das rochas sedimentares, né? Nos slides tem classificação de rochas ígneas e metamórficas, mas eu acho que vale mais a pena falar das sedimentares porque elas têm maior relação com a gente em termos de processos de formação de sítios arqueológicos, tá? Essa classificação das rochas pode ser feita, das rochas sedimentares, pode ser feita com base em vários critérios, né? Mas tem alguns que são básicos. O textural, o mineralógico e o geométrico, e que vai falar das estruturas sedimentares. Dentro do critério textural, a gente pode dividir em termos de granulometria, e aí você vai chamar a rocha, por exemplo, se ela tiver clastos, né, muito grandes, vai chamar um conglomerado. Se tiver já clastos pequenos, né, até no máximo 2 centímetros, vai ganhar o nome de areia, ou de arenito. E se tiver clastos minúsculos, abaixo de 0,062 milímetros, vão ser chamados de argilas ou argilitos, se forem consolidados. Então, essa é um tipo de classificação. Você pode classificar por textura. Então, a classificação textural é sinônimo de tamanho, tá? Então, não é bem textura no sentido lato, no sentido do dia a dia. Porque você pode falar assim, não, essa aqui tem uma textura lisa, uma textura rugosa. Não tem nada a ver. Quando você fala de textura em termos de rocha sedimentar, você está falando basicamente do tamanho dos grãos ou dos clastos, tá? E não de liso, rugoso, qualquer coisa assim, tá? Uma outra classificação é com relação à proporção da matriz, tá? Se tiver, por exemplo, menos do que 15% de clastos muito grandes, vai chamar de ortoconglomerado. Se tiver mais do que 15% de clastos grandes, é chamado de paraconglomerado, né? São esses nomes, tá? E também você pode classificar as rochas por arredondamento, né? Por exemplo, clastos do mesmo tamanho, mas que sejam angulosos, você vai chamar de brecha, do italiano breccia. Clastos exatamente do mesmo tamanho, mas arredondados, você vai chamar de conglomerado, né? Então são diferentes maneiras que você tem de classificar as rochas, levando em consideração o tamanho dos grãos, a forma dos grãos, tá? E a proporção de clastos para matriz. O que é clasto e o que é matriz? Quer dizer, o clasto vão ser as coisas maiores e a matriz vai ser o que está suportando aquilo, vamos dizer assim, ou a fração menor. Essa é a ideia básica, tá? Para que serve essa classificação? Serve para muita coisa. A partir dessa classificação, você tem uma ideia de que ambiente foi responsável pela deposição dessas rochas, né, para começar. Então, em termos de classificação das rochas sedimentares, ela pode ser feita com base em vários critérios, né, textural, mineralógico ou geométrico, que são as estruturas sedimentares.
Em termos do critério textural, e aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Textura não deve ser entendida no termo do senso comum, como isso aqui tem uma textura lisa, isso tem uma textura rugosa. A textura, em termos de rocha sedimentar, é a descrição dos tamanhos, das proporções e da geometria dos grãos que compõem a rocha. Tá? Esses grãos, eles são divididos em clastos e matriz, né? E essa divisão entre clastos e matriz tem a ver com as proporções, ou por exemplo, se os tamanhos se apresentam de forma unimodal ou bimodal, né? Se é unimodal, você não consegue muito, você não vai diferenciar muito clasto de matriz, porque é uma coisa mais ou menos homogênea. Mas se for bimodal, você vai ter um tanto de tamanhos que são, sei lá, pequenos, e depois você pula já para tamanhos grandes, né? Esses grandes são chamados, geralmente, né, são chamados os clastos, tá? Então, a diferença entre clasto e matriz, ou seja, entre os, os grãos maiores, né, e versus a matriz, que são os menores que estão em volta dele, vamos dizer assim, dos clastos. Então, dentro do critério textural, a gente pode separar as rochas sedimentares em termos de granulometria, né? E aí você vai ter o conglomerado, arenito, siltito, né? Conglomerado quando você tem clastos grandes, né? Acima de 12 centímetros e coisas assim. Areia, né? Que é até 2 milímetros, né? De 2 milímetros para baixo você vai considerar areia, e depois para baixo de 0,062 milímetros você vai entrar no silt, e mais fino do que isso, na argila, e assim vai, tá? Então, essa característica textural, granulométrica, aliás, né, é uma das características que serve para você ah, descrever a textura da rocha, né? Uma outra característica, por exemplo, é a proporção de matriz, né? Ou seja, do componente mais fino da rocha, né? Onde os clastos estão ah, imersos, tá? Se você tiver menos de 15% de matriz, né, ou seja, 85% de clastos, né, é chamado de um ortoconglomerado. Se você tiver mais do que 15% de matriz, vai chamar de paraconglomerado, ou seja, são limites mais ou menos arbitrários, né, para você separar, né, e para todo mundo falar a mesma língua, né? E uma outra coisa que você pode usar para descrever os aspectos texturais da rocha sedimentar é, é a geometria dos clastos, né? Por exemplo, se os clastos forem arredondados, o que a gente chama de seixo rolado, né? Quer dizer, é um nome que não é muito técnico, né? Mas se eles forem rolados ou arredondados, você chama de conglomerado. Mas se tiverem o mesmo tamanho e forem angulosos, é chamado de brecha, do italiano breccia, né? Então, se você chama um depósito de brecha ou brechoide, a pessoa automaticamente já faz a imagem de que os clastos são angulosos. Se você chama só de conglomerado, a pessoa já tem a ideia de que eles são arredondados, tá? Essa é a ideia. Bom, então, mais detalhes vocês vão ver na bibliografia que acompanha a aula. E de resto, são coisas que são de campo mesmo, né? Enxergar as rochas, ver as diferenças entre as rochas, são coisas que a gente tem que ver em campo, né? E aqui é só uma geral mesmo, tá bom? Obrigado.